Boa noite. Não beberam café? Não. Boa noite. Glória a Jesus. Quero dar as boas-vindas também a todos aqueles que a partir de agora nos estão a ver e a seguir as aulas de Escola Bíblica, e é um prazer estar convosco. Que o Senhor vos abençoe no nome de Jesus. Vamos ficar de pé para orar. Glória a Jesus. Querido Senhor, nesta noite, graças te damos pela Tua Palavra, porque ela é como Tu, viva, eficaz, poderosa, invencível, perpétua, verdadeira, e nada há igual a ela, Senhor. E é essa palavra que nós buscamos, o alimento, a água viva, aquilo que nos faz viver para sempre contigo e estarmos sempre juntos a Ti, Senhor, porque esse é o nosso objetivo. Senhor, nesta noite, que a Tua Palavra entre em cada coração, que seja uma semente poderosa para vencer todos os ardis do mundo e possa ela dar fruto, não a 30 nem a 60, mas a 100 vezes tanto, para a Tua eterna glória, no nome de Jesus. E todos dizem comigo, amém. Podemos sentar. Abra comigo a sua Bíblia em Hebreus capítulo 12. Eu vou ministrar 4 aulas de Escola Bíblica esta noite a vocês, de um assunto que provavelmente eu acho que nunca falei aqui. 4 formas de vermos Jesus. Às vezes eu ouço as pessoas dizerem-me assim: pastor, eu gostava tanto de ver Jesus como alguns homens de Deus já ouviram, como por exemplo Kenneth Hagin conta que Jesus se sentava à beira da cama dele e que falava com ele. Eu gostava de ver anjos, eu gostava de ver isto, eu gostava de ver aquilo. Mas a palavra de Deus diz assim: bem-aventurado aquele que nunca viu e creu. E se você nunca viu, dê glórias a Deus, porque você é bem-aventurado aos olhos do nosso Deus. Amém? Aleluia. Por isso, Hebreus capítulo 12, e eu esta noite, logo na primeira aula, aqui nesta aula, gostava de vos dizer que das primeiras vezes que nós vemos verdadeiramente Jesus é no dia da nossa salvação. No dia em que nós entregamos a nossa vida a Jesus, é a primeira vez que nós vislumbramos o caminho da salvação, a porta estreita. Porque nós temos que entender que a palavra de Deus descreve Jesus de várias formas. Ele não é apenas o Filho de Deus, Ele não é apenas o sumo sacerdote, Ele não é apenas o rabi, o mestre, Ele não é apenas todos os termos e nomes e até formas que se diz acerca de Jesus. Ele é muito mais. Ele próprio disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. João 14:6. Ele é o caminho estreito, Ele é a porta estreita, e sem Ele ninguém pode ir até ao Pai. Então eu creio que nós, no dia da nossa salvação, no dia em que nós não é o dia em que confessamos Jesus. Repare que eu não estou a dizer que é no dia em que confessamos Jesus como Senhor e Salvador. Também não estou a dizer que é no dia em que nós supostamente entregamos a vida a Jesus. É no dia da nossa salvação, no dia em que temos um encontro real com Jesus. Isso aconteceu, por exemplo, com Saulo. Saulo ia a caminho de Damasco e ele teve um encontro real com o Senhor de tal forma que ele nunca mais foi o mesmo. Aquele homem que era perseguidor dos cristãos, de repente tornou-se ele próprio um perseguido e um cristão fervoroso. Um exemplo para todos nós. Posso ouvir um amém? Eu vejo, por exemplo, os apóstolos, principalmente aqueles que estavam com Jesus. Veja o caso de Pedro. Pedro não devia ter um caráter lá muito fácil. E, no entanto, ele foi transformado por Jesus. Ele foi transformado de tal maneira que ele era considerado rude. Veja só, um pescador que pescava nu. E, no entanto, quando ele viu o Senhor, cingiu os seus lombos e nadou para ir ter com ele. Cedeu o seu próprio barco. Não é fácil. Há alguém que nunca tinha visto Jesus reconhecer logo nele a essência de Deus. Por isso, eu creio, igreja, que nos dias em que nós verdadeiramente temos um encontro real com Jesus, nós temos o primeiro vislumbre daquilo que Ele é, daquilo que Ele pode ser, daquilo que Ele se pode tornar na nossa vida.
Hebreus capítulo 12, versículo 2, diz assim, e quero-vos dizer que este é o versículo da minha vida. Eu ainda hoje rejo a minha vida e o meu serviço ao Senhor com base neste versículo, tanto que desde os meus 12 anos eu o sei de cor, está queimado a ferro quente no meu coração. Hebreus 12, versículo 2 diz assim: olhando para Jesus, o autor e consumador da nossa fé, o qual, pelo gozo que lhe estava proposto, suportou a cruz, desprezou a afronta ou a ignomínia, depende da versão da Bíblia, e assentou-se à direita do trono de Deus. Olhando para Jesus, igreja. Olhando para Jesus, amados irmãos, nesta noite. Quando nós olhamos para Ele, nada nos aflige. Seja o que aconteça, seja o que for que nos possa acontecer, seja o que nos possa suceder, haja o que houver, digam o que nos quiserem dizer, nós não somos atingidos, porque os nossos olhos estão postos em Jesus. Se eu tiver os meus olhos em Jesus, não há nenhum pastor que me possa desiludir. Se os meus olhos estiverem em Jesus, não há nenhum irmão que me possa desiludir. Se os meus olhos estiverem em Jesus, não há nenhuma igreja que me possa deitar abaixo. Não há nenhuma circunstância no mundo que me possa deitar abaixo. Se os meus olhos estiverem em Jesus, olha uma coisa, você quer saber como é que eu vejo que um cristão está verdadeiramente com os olhos em Jesus? É quando ele diz assim: pastor, veio uma enfermidade ao meu corpo. Se o Senhor me sarar, glória a Deus. Se Ele não me sarar, glória a Deus, que eu vou para o pé dele. Quer dizer que ele está totalmente entregue a Ele. Não interessa o desfecho, interessa o objetivo. E o objetivo é estar com Jesus. Posso ouvir a mãe? Claro que Ele nos quer sarar, claro que Ele nos quer curar, claro que Ele quer estar connosco, claro que Ele nos ama e Ele ama-nos ainda nesta vida, não é preciso estarmos na outra naturalmente, mas que nós possamos estar desprendidos de tudo, desprendidos das coisas materiais, desprendidos dos títulos, desprendidos de tudo aquilo que nos possa atrair para o mundo como âncoras, que não nos deixem voar, não nos deixem caminhar no caminho do Senhor. Amém. Olhando para Jesus. Igreja, quando nós colocamos os nossos olhos em Jesus, e é um desejo que todos nós temos, eu sei, eu não preciso te perguntar, nós, ao colocarmos os nossos olhos nele, estamos a dizer que nós não nos preocupamos com mais nada, nem com mais ninguém. Haja o que houver, eu vou seguir a minha caminhada. Eu já vi tantos à minha volta caírem, tantos à minha volta saírem do caminho, tantos à minha volta tentarem me empurrar para fora do caminho. No entanto, ao fim destes anos todos, eu ainda cá estou. Porquê? Porque os meus olhos estão fitos em Jesus. Eu não deixo que nada nem ninguém me tire o meu objetivo de servir ao meu Senhor, de ser o melhor que eu posso para o seu reino, para a sua casa. E este desejo é um desejo que eu tenho, porque o Senhor me deu esta visão. A visão de eu ser um servo. Mais do que filho, eu quero ser servo. O próprio filho pródigo dizia: se eu tão somente for um servo, eu serei tão bem tratado como qualquer um dos filhos do meu pai. E assim eu posso dizer que os meus olhos estão postos nele e não no que ele me possa dar. Os meus olhos estão postos nele e não nas benesses que advêm para eu ser filho. E os meus olhos estão postos nele e não porque ele me curou, porque ele me perdoou. Ainda que Deus não pudesse fazer nada disso, os meus olhos estão postos nele e eu decidi servi-lo e adorá-lo e amá-lo e respeitá-lo e caminhar com ele pelo resto da minha vida. Quantos eu não ouço dizer: eu sou católico, apostólico, romano, sempre fui, a minha família também é e sempre serei. E eles servem a Deus de paus e pedras e que não respondem, que não olham, não veem, não falam, não fazem absolutamente nada. Nunca tiveram um toque de Jesus, nunca viram Jesus. No entanto, dizem claramente: nunca deixarei este caminho. E agora, porquê é que eu haveria de deixar este caminho? Que ingratidão haveria no meu coração se eu retirasse os meus olhos de estarem fixos nele. Ele que é a minha âncora, Ele que é a minha meta, Ele que é a minha luz. Posso ouvir um amém? Então,
Todos devemos ter este desejo, o desejo de ver Jesus, o desejo de alcançar o vislumbre de Jesus em nós, naqueles que estão à nossa volta, naqueles que nos lideram, na sua palavra. Todos os dias, cada um de nós tem a oportunidade de ver Jesus, mas muitas das vezes nem nos apercebemos delas. Por exemplo, estamos à espera de ver um sinal nos ares, estamos à espera de ver uma estrela, estamos à espera de ver um raio laser, uma nave espacial. Deus não é dado essas coisas. Foi isso que enganou os judeus na primeira vinda de Jesus. Eles esperavam um Messias político, um Messias económico, alguém que viesse a tirar a chamada pedrada no charco. Mas Jesus veio a tirar a pedrada no charco, mas foi na sua própria casa. Está ali a tua mãe e a tua família. A minha mãe e a minha família são aqueles que fazem a minha palavra e a seguem. Oh, aleluia! Que pedrada no charco. Como é que ele tratava os pastores da altura? Por hipócritas. Por todos os nomes que você possa imaginar e se lembrar. Porquê? Porque muitos deles tinham perdido a visão de Jesus. Pastor, como é que eles podiam conhecer Jesus se nunca tinham ouvido falar nele? Como? Se desde Gênesis há profecias da vinda do Messias, daquele que nos haveria de resgatar e salvar. A última delas é de Isaías, 750 anos da vinda de Jesus. Porquê esse silêncio tão grande? Porque o homem corrompeu-se à busca do seu próprio Messias. E você quer saber qual é o próprio Messias do homem? É o espelho. Olhamos para nós mesmos e achamos que somos mini-deuses, que podemos tudo, que fazemos tudo. Quão erro, quão grande é esse erro em nós. Eu vejo Jesus em mim próprio. Então, coitado, narcisista. Jesus diria-me um bocadinho mais bruto, hipócrita. Vais para as esquinas das ruas orar em voz alta, mas Deus não te ouve. Dás rios de dinheiro para a igreja, mas Deus não te abençoa. Para eu ver Jesus, eu preciso deixar de olhar para os óculos, para a roupa, para os olhos, para a boca, para o aspecto físico. Eu tenho que olhar para o coração. E quando eu começo a olhar para o coração daqueles que me rodeiam, eu começo a ver Jesus em todos, de uma maneira ou de outra. Um pouco mais ou um pouco menos. Um bocadinho mais crescidos ou um bocadinho menos crescidos. Um bocadinho mais fortuitos na palavra, outros menos fortuitos. Mas uma coisa é certa. Eu posso dizer que eu vejo em todos Jesus. Aleluia! Amém? Então, todos os dias cada um de nós tem um vislumbre, tem uma visão de Jesus. Mas quase nunca nos apercebemos. E, por exemplo, há muitos que dizem que já viram anjos, há muitos que já viram anjos, há muitos que gostariam de ver anjos, há muitos que já viram concertos dos anjos, mas o que é certo é que Jesus, muito poucos conseguem ver. Mas ainda que você não veja, se você for cumpridor da palavra, você é bem-aventurado. Porque na palavra eu vejo Jesus. Eu não vou falar muito nisto porque é uma das 4 formas de ver Jesus e já vou falar nisso. Quando eu pratico a palavra de Deus, algo acontece em mim. Eu não sei se já aconteceu consigo. Um dia conseguimos dizer não ao pecado. E passam-se 2 dias a dizer não ao pecado. E 3 dias, e 4. E começamos a vencer as circunstâncias. E começamos a vencer os dias maus. E quando damos conta, lembramos-nos que o velho eu já lá vai. Espera aí, eu antigamente era assim e agora sou assado. Estou tão diferente. O que é isto? Eu estou a ver Jesus em mim. Pelo espelho, não. Pelas minhas ações. A Bíblia não é para ser entendida. A Bíblia não é para ser lida. A Bíblia é para ser praticada. 3 améns. Mais um que foi tipo. Posso ouvir o amém? Quanto mais eu pratico a palavra de Deus, mais eu vejo Jesus em mim e nos outros. Porque os outros vão olhar para mim e vão dizer: estás diferente, já não és a mesma pessoa. O que é que se passa contigo? Por exemplo,
Às vezes as nossas mães, os nossos pais dizem as coisas de uma maneira, não é? Estás a tornar um homenzinho. Eu já ouvi esta expressão. Alguns de nós já com 30, 40 anos ouvi dos pais, estás a tornar um homenzinho. Oh, meus amores, não é tornar um homenzinho. Eu estou a praticar a palavra. Eu estou a crescer, estou a desenvolver, estou-me a aproximar cada dia mais e mais nele. Quem é que me está a entender nesta noite? Então, quando se fala em ver Jesus, pensa-se logo no quê? Em visões, em aparições, fala-se logo em tanta coisa. Mas se eu me concentrar na palavra, em fixar os meus olhos na meta que é Jesus e no objetivo que é de o amar, de o servir, de praticar a sua palavra, eu começo a ver Jesus em mim e naqueles que me rodeiam. Rapidamente, juntos, começamos a aproximar de Deus de tal maneira que começamos a ver apenas os corações e não os defeitos. Amém? Agora, eu vejo Jesus, sim, no dia da minha salvação, no dia do meu encontro real com Jesus. Abra comigo a sua Bíblia em Atos capítulo 9. Atos capítulo 9, um bocadinho atrás. Glória a Deus. E este episódio que nós vamos ler é a seguir ao encontro real de Saulo com Jesus. Já na cidade de Damasco, em casa de alguém, de uns irmãos em Cristo. Veja só, o perseguidor de repente já estava a ser acolhido em casa dos perseguidos. Não é impressionante? Às vezes as pessoas não entendem o verdadeiro amor de Deus é este. Somos perseguidos, matam pastores, destroem igrejas, queimam Bíblias e a seguir estamos de mãos dadas com eles a dizer: eu te amo, Jesus te ama, e Ele veio aqui para te salvar, e vamos orar, e Deus vai fazer a diferença. E ainda dizem que somos os coitadinhos, ainda gozam connosco, chamam-nos parvos, mas o que é certo é que quando a terra treme, quando o sol fica negro, quando a lua fica em sangue, com quem é que eles vêm falar e pedir oração em choro? Não é com Fátima, não é com Maria, não é com o Santo António, é connosco, porque eles sabem que dentro de nós está o maior do universo e o seu nome é Jesus. Amém. Atos 9, vamos ler aqui, a partir do versículo 10, e diz assim: E havia em Damasco um certo discípulo chamado Ananias. E disse-lhe o Senhor em visão: Ananias! E ele respondeu: Eis-me aqui, Senhor. E disse-lhe o Senhor: Levanta-te, vai à rua chamada à direita, e pergunta em casa de Judas por um homem de Tarso chamado Saulo, pois eis que ele está orando. Oh, aleluia! Este é um dos grandes sinais de que estamos salvos, que estamos a ver Jesus na nossa vida. O perseguidor passa a ser um homem de oração, uma mulher de oração. Aquele que antes... Olha, eu imagino, você já pensou, se no tempo de Paulo houvessem redes sociais, era dos tais que ia para as redes sociais fazer mal das igrejas e dos pastores e dos irmãos. De repente as redes sociais fecham-se e ele fechou-se em casa daquele homem chamado Judas a orar. Esta é a maior transformação que eu e você podemos ver, igreja. Na vez de perseguir, orar. Na vez de maldizer, bendizer. Na vez de ser mau, deixar Deus operar no meu coração para eu ser bom. Só Ele pode fazer isso. Só Ele pode fazer isso, igreja. Versículo 12. E numa visão, ele viu, portanto, Deus está a dizer isto a Ananias, que Saulo viu que entrava um homem chamado Ananias e punha sobre ele a mão, para que tornasse a ver. Olha para mim, o perseguidor, ainda é um bebê em Jesus, ainda é um bebê espiritual, e já tem visões, e já tem orações respondidas,
já é recebido por aqueles que ele perseguia. Ele próprio tem uma visão em que vê um homem chamado Ananias entrar dentro daquela casa, impor-lhe as mãos e ele ficar curado dos olhos. Ó igreja, digo-vos uma coisa. Só Deus. Só Deus. Versículo, portanto, 12. Numa visão ele viu que entrava um homem chamado Ananias e punha sobre ele a mão para que tornasse a ver. E respondeu Ananias: Senhor, de muitos tenho ouvido acerca deste homem, quantos males tem feito aos teus santos em Jerusalém. E aqui tem poder dos principais dos sacerdotes para prender a todos os que invocam o teu nome. Disse-lhe, porém, o Senhor: vai, porque este é para mim um vaso escolhido para levar o meu nome diante dos gentios e dos reis e dos filhos de Israel. E eu lhe mostrarei quanto deve padecer pelo meu nome. E Ananias foi, apanhou um avião para a Hungria e fugiu. Não? Ah, não. Foi de metropolitana. Ou como a outra, foi de bicicleta, de fogo. E Ananias, versículo 17, e Ananias foi e entrou na casa e impondo-lhe as mãos disse: Irmão Saulo, oh, aleluia, o Senhor Jesus que te apareceu no caminho por onde vinhas, me enviou para que tornes a ver e sejas cheio do Espírito Santo. Bendito seja o nome do Senhor. Igreja, às vezes as pessoas dizem-me assim: ó pastor, eu ainda não fui batizado no Espírito Santo. Está errado. Todos nós recebemos a plenitude do Espírito Santo no dia em que entregamos a vida a Jesus. Aquilo que podemos não ter é a evidência de falar em novas línguas. Deus não dá as coisas por medida. Ele tem escrito que nos prometeu dar tudo sem medida. E aqui está Ele a dar visão a um homem que se haveria de tornar tão importante no Evangelho, no reino dos céus, na minha vida e na sua, na palavra de Deus. Aquele que era perseguidor e de repente é apelidado por este homem, por um discípulo, por um servo, como irmão. Tu és meu irmão em Cristo. Oh, aleluia! E entrou na casa e impondo-lhe as mãos, disse: Irmão Saulo, o Senhor Jesus que te apareceu no caminho por onde vinhas, me enviou para que tornes a ver e sejas cheio do Espírito Santo. Igreja, todos nós andávamos desgarrados e sem rumo, é o que diz Isaías 53. Todos temos uma história de salvação, cada um de nós. Uns estavam desgarrados, outros estavam tristes, desanimados, outros, como eu, crescemos na igreja e um dia tomámos a decisão. Outros vieram pela dor, outros vieram pelo amor, outros vieram simplesmente porque nunca quiseram conceber outro caminho, mesmo tendo experimentado o caminho sem Deus. Eu já o fiz e é duro e dói. Sabe porquê que dói? Porque um dos pormenores que eu me recordo bem desses 12, 14 meses que eu estive longe de Deus é a cegueira. Eu via, mas não via. E o meu amanhã não tinha esperança. O meu amanhã não tinha luz. O meu amanhã estava oculto. E essa é uma das garantias que Jesus nos dá. É que haja nuvens ou não haja. Haja chuva, trovoada, relâmpagos, escuridão, trevas, haja o diabo em operação à nossa volta. Ele nunca nos tira a esperança do porvir, a esperança do amanhã, a esperança que há no seu nome. Cristo em vós, a esperança da glória. Posso ouvir um amém? Então, por exemplo, eu lembro-me quando eu era miúdo, os meus 14 anos, talvez um bocadito mais, eu tive um sonho em que eu andava numa terra seca, numa estrada, faz lembrar aquelas estradas americanas, em que só se vê deserto de um lado, deserto do outro, e o alcatrão negro, assim, já quase a derreter, tal não era o calor, e de repente
eu ia a andar sem rumo, eu queria fugir daquele sol, daquela aflição, e de repente aquele alcatrão transforma-se numa rampa a descer, e eu começo a descer vertiginosamente, sem conseguir travar, sabe? Eu queria pôr as mãos para travar naquela rampa, mas queimava-me. Eu queria pôr os pés, mas eu não tinha calçado, e queimava-me os pés. E quando eu estou quase, eu começo a ver umas chamas, umas labaredas enormes, uma coisa horrorosa mesmo, de aflição. Eu digo-vos, ainda hoje eu consigo sentir o aproximar daquele calor, daquele horror, daquelas chamas. E quando eu estou prestes a cair lá dentro, para tudo, de repente aparecem dois caminhos e uma voz disse-me assim: escolhe hoje qual o caminho que tu queres seguir. E eu acordei completamente alagado em suor, com a sensação que tinha estado lá mesmo à beirinha do inferno. Eu não consigo ainda hoje explicar aquilo que eu senti. O que é certo é que nesse dia eu sentei-me à beira da minha cama, eu chorei e eu disse: Senhor, eu prometo que nunca mais te volto a vir as costas. Nunca mais eu volto as costas à tua casa. E foi difícil voltar. Foi mais difícil voltar do que vir a primeira vez. Acredite no que eu lhe estou a dizer. Foi muito difícil, porque opera em nós o orgulho, a vaidade humana, temos as manias, queremos razão quando não há razão nenhuma. Queremos ter palavra, queremos ter opção, mas a única opção que temos é tomar a decisão. E levou o seu tempo, mas graças a Deus pela decisão que eu tomei. Não me arrependo dela. E posso-vos dizer verdadeiramente, dentro disto que eu quero dizer, eu vi Jesus. Eu vejo Jesus e a cada dia que passa eu quero ver melhor e mais Jesus em mim, em si e naqueles que me rodeiam, através da palavra, da prática da palavra e acima de tudo da nossa luta contra o nosso eu, a morte do velho eu, o levantar da nova criatura preparada em Cristo Jesus, criada em Cristo Jesus. Segundo aos Coríntios 5,17, assim que se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez de novo. E quando assim é a igreja, então nós estamos preparados verdadeiramente para vermos Jesus noutro patamar. Você quer ver Jesus noutro patamar? Você já consegue ver Jesus em si e naqueles que o rodeiam? Já consegue ver o coração de amor neles, na vez de ver a roupa e os atributos físicos? Consegue ou não? Quero terminar com uma história. Esta aula de escola bíblica. Eu gosto muito de um homem de Deus chamado Samuel Doutorian. Já está com Jesus. Aquele homem mudou a minha vida sem nunca saber que mudou. Porque, lá está, quando eu regressei a Jesus, a igreja onde eu estava não me preenchia. Eu vou ser muito honesto com vocês. Praticamente todos os domingos, aliás, naquela altura ainda era aos sábados à tarde, e o Sporting, quando jogava, eu levava o rádio no bolso com o headphone e enquanto o pastor te pregava, eu estava a ouvir o relato. Porque aquilo não me preenchia, não me dizia nada. Percebe? Estou a assumir uma coisa que não é bonita, mas estou a assumir. Estou a dizer o que é verdade. E um dia eu sentia-me seco, sentia-me sem vontade. Era aquela luta interior, mas porquê é que vais? Podia estar a jogar à bola e tal. E olha que as miúdas vão lá estar a ver o jogo e tal. E você não esteja a olhar assim para mim, porque você também já foi jovem e já pensou nestas coisas todas também. Portanto, vocês não são diferentes de mim. O que é certo é que um dia eu vi lá umas cassetes em casa, esquecidas, cheias de pó. E vi o nome e vi Doctorian, mas que raio de nome. Quem é que se chama Doctorian?
Eu tive curiosidade, pus a cassete no headphone e olha, eu vou-lhe dizer uma coisa. Aquele homem preenchia-me. Nessa altura a igreja começou a crescer e eu deixei de ouvir o relato dos jogos durante a pregação. Comecei a servir a Deus, comecei a levar aquilo a sério. Mas muitas das vezes o irmão que me ia buscar para levar à igreja, e olho que o ponto de encontro era no cemitério do Alto dos Gaios, ali na zona do Estoril, portanto à porta do cemitério, ele ia buscar um morto para ser vivificado. Portanto está tudo certo, glória a Deus, não é? E às vezes ele chegava lá e ele nem buzinava, ele via-me sentado no muro a chorar, com um miúdo de 14 anos, a chorar compulsivamente. Eu entrava no carro e ele dizia: João, estás a chorar porquê? E eu dizia: porque Jesus morreu por mim na cruz do Calvário. Eu punha o headphone e ele ficava: o rapaz não está bom da cabeça. Mas eu é que sei o que é que eu estava a ouvir. Eu tenho 22 cassetes de uma campanha que ele fez em Portugal em 84. Eu sei-as todas de cor. As piadinhas todas dele. As histórias todas. Os hinos que ele cantava. As vezes que o irmão Trocato quis acelerar a banda com ele porque ele cantava mais depressa que a banda. As pregações todas dele. Não prego nenhuma porque tenho que respeitar a revelação que Deus deu a ele. Se um dia o Senhor me há de dar igual ou parecido. Mas uma coisa é certa. Aquele homem, a palavra, eu vi Jesus nele. Eu vi Jesus de uma forma tão poderosa, através da palavra de Deus que ele pregava, que eu nunca tive dificuldades em imaginar as coisas que ele contava. Então ele conta uma história dos anos 60 no Egito, e ele foi pregar. E chegou lá e a igreja era assim, tipo dentro, ficava no Beco dos Aflitos, na Rua dos Escondidos, um cantinho que levava 20 pessoas e tinham 7. E ele chegou lá e tal, e os pastores todos, pronto, irmão, a nossa casa de oração é muito humilde. E ele olhou para eles e ele disse assim: isto vai ser pequeno. E eles olharam para ele e riram-se. Oh irmão, Deus o ouça, Deus ouve-me. Isto vai ser pequeno. Vocês vão ter que começar a procurar já outro espaço. E então ele começou a pregar e começaram a haver coisas extraordinárias do estilo. As pessoas iam a passar na rua e iam atrás do som da voz dele. Não sabiam bem para onde é que era e entravam, entregavam a vida a Jesus e depois ia assim: o que é que você me fez? O que é que eu estou aqui a fazer? E ele dizia: você acabou de confessar Jesus como Senhor e Salvador. Eu estava muito bem a andar a passear na rua e de repente entrei aqui e o que é que você me está a fazer? Pessoas completamente transformadas. A unção atraía as pessoas de uma forma tremenda. Ao fim de 3 noites, a casa era tão pequena já que já havia mais gente na rua do que dentro daquela pequena casa de oração. Ao fim de 6 noites tiveram que alugar um campo de basquetebol ao ar livre. E já havia mais gente à volta do campo do que dentro do campo. Então lá foram pedir autorização ao governador para usar um campo que havia em frente às pirâmides de Gizé, que ainda hoje existe. Isso não sei se vocês sabem, ainda hoje se fazem projeções de cinema naquela zona, porque o som bate nas pirâmides e faz ali uma boa, como é que se diz, uma boa acústica, exatamente, muito obrigado. Exatamente, e se calhar na mesma zona. E então, quando ele chegou lá, viu tudo os irmãos entusiasmados, já vos digo quantas pessoas estavam, por estimativa, porque era impossível contar, homens de um lado, mulheres do outro, temos anos 60, um cortinado, vários cortinados a dividir a zona, porque era assim que era a igreja no Egito na altura. E ele chegou ao palco com ali umas caixas de madeira da fruta, assim mais ou menos improvisadas, e perguntou: não há som? E os irmãos disseram: o governador da cidade não autorizou. E ele disse: não faz mal, vamos fazer a reunião na mesma. E assim foi, estavam 6.000 pessoas. 6.000 pessoas. Quando ele vai para começar...
Quando ele começou a reunião, apareceu o secretário do governador a dizer que o governador estava no espaço e que não autorizava que eles fizessem a reunião. E ele disse assim: eu vou fazer na mesma reunião. O governador, se quiser, que me venha impedir. E assim foi. Subiu às caixas da fruta com os irmãos e de repente viram soldados a vir pelas coxias com as armas na mão e ficaram ali, um joelho no chão, a arma apontada ao nosso irmão Samuel Doutorian. De repente, quando ele olhou, os pastores que ficavam atrás no palco estavam todos na primeira fila, não fosse alguma bala escapar e acertar neles. Tudo homens de fé. E ele pensou: podia ter escrito uma carta à minha mulher, é hoje que eu vou morrer. E disse: Senhor, olha, se esta é a tua vontade, que seja. Se eu, como mártir, conseguir trazer mais pessoas a ti do que vivo, então que seja. Se é essa a tua vontade, que assim seja. Então, levou toda a gente numa oração. Ele diz que tremia que nem varas verdes, que ninguém percebia porque as caixas de fruta também abanavam. Ele próprio tremia, as pessoas pensavam que era a emoção da oração. E depois virou-se para os soldados e ele disse: soldados, se o poder que vos move é maior do que o poder que me move a mim, estão à vontade, podem disparar. E ficou assim. E então a multidão estava sem saber o que fazer. Batemos nos soldados, ficamos sossegados, vamos presos, o que é que a gente faz? E de repente começam a ver os soldados a meter as mãos aos olhos, todos a chorar. E as armas começam a cair. Estava um joelho no chão, já eram dois, uns de mão levantada. Ore por mim, irmão, ore por mim, eu quero Jesus. Uma coisa impressionante. Aquele homem pregou Jesus durante 15 minutos, 6.000 pessoas, o governador lá no meio. Só naquele dia entregaram-se 3.000 almas. E sabe que ainda hoje aquela rua que dá acesso àquele terreno em frente às terras das pirâmides chama-se Rua do Avivamento? Ele esteve ali 62 semanas a pregar Jesus como Senhor e Salvador. Aquele governador converteu-se, foi pedir perdão, colocou pelo bolso dele a aparelhagem sonora e foi a primeiras reuniões que ele conseguiu gravadas em vídeo, ainda em Super 8 e fita cassete, para a posteridade saber o que Jesus estava a fazer naquele lugar. Por isso, o que aconteceu naquele dia? O que é que os soldados viram? Medo, porque Deus põe medo nas pessoas. Viram ódio porque Deus põe ódio em nós? Não. Eles viram Jesus e o seu grande amor. O amor que transforma vidas, famílias. Posso ouvir amém? Glória a Jesus.